Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai concluir a nossa discussão sobre proposta triangular no ensino de arte. Bora junto? Então, nesse vídeo da sequência, a gente vai fazer a segunda parte, né? A segunda e última parte da nossa discussão sobre proposta triangular no ensino de arte, né? A gente vai estar discutindo mais especificamente um capítulo desse livro aqui, né? Chamado Tópicos Utópicos. Ele é um livro escrito pela Ana May Barbosa, né? Então, esse capítulo que a gente vai estar lendo, ele é de autoria da Ana May Barbosa, que é a construtora da proposta triangular, né? Que a gente já veio discutindo aí um pouquinho no vídeo que antecedeu esse, né? A gente já estudou um pouquinho quais que foram os antecedentes da proposta triangular, né? Da onde que ela surge, em que momento histórico do ensino de arte ela vai aparecer, né? A que correntes de ensino de arte ela se opõe. E nesse vídeo, né, nesse texto que a gente vai estar discutindo na sequência, a gente vai estar discutindo um pouco sobre a proposta triangular, a gente vai falar sobre algumas críticas que ela recebeu e a gente vai estruturar essa nossa discussão partindo do ponto de vista da própria Ana May Barbosa, né? Então a gente vai ter aqui pela primeira vez a autora dessa proposta para o ensino de arte falando sobre a proposta em si, né? Então a gente tem aqui esse texto hoje para estar fazendo a discussão, né? O nome do texto é Arte e Educação Pós-Colonialista no Brasil, a Aprendizagem Triangular. Eu separei alguns trechos desse texto para a gente fazer a discussão. Provavelmente ele vai ficar pequenininho aí no vídeo de vocês, mas enfim, eu tô colocando o vídeo aqui, eu tô colocando o texto aqui no vídeo, só para vocês mais ou menos se situarem dentro da discussão, para vocês irem se encontrando aí, tá bom? Não precisa se preocupar em ler da tela, porque eu acredito que vai ser bem difícil vocês conseguirem ler, tá bom? Mas a ideia é mais vocês acompanharem mais ou menos aonde, aí no texto, no PDF de vocês, eu vou estar fazendo essa discussão. Então bora lá? Eu separei alguns trechinhos para a gente discutir, porque eles vão estar debatendo, vão estar enfocando, né, as nossas questões norteadoras de leitura. Daqui a pouquinho eu vou chegar nelas, né, em questões que a gente tem para responder aqui, enquanto a gente vai pensando e vai discutindo o texto. O primeiro trechinho que eu quero discutir com vocês é uma passagem que está lá na página 33, né, em que a Ana May vai estar discutindo, ela vai estar explicando para a gente sobre a nomenclatura, né? A gente costuma chamar a proposta, como eu já disse, né, de proposta triangular para o ensino de arte, né? Mas durante muito tempo essa proposta triangular ficou conhecida como metodologia triangular, né? Esse foi um nome, inclusive, que acabou se familiarizando, as pessoas acabaram reconhecendo a proposta triangular como uma metodologia. E a gente vai ver que essa nomenclatura, né, de metodologia, ela vai ser rechaçada, né, pela própria autora, pela Ana May Barbosa, né? Vamos ler um pouquinho o que ela fala ali na página 33, eu vou ler o segundo parágrafo. A Ana May diz assim: foi no esforço dialogal entre o discurso pós-moderno global e o processo consciente de diferenciação cultural, também pós-moderno, que no ensino da arte surgiu a abordagem que ficou conhecida no Brasil como metodologia triangular. Então, só situando um pouco, a Ana May está dizendo aqui pra gente, né, que essa chamada, né, essa assim conhecida metodologia triangular, ela vai surgir aí do embate, né, de um esforço, na verdade não um embate, né, de um diálogo entre o discurso pós-moderno global, que é o que? Né? Na pós-modernidade, a gente parte dessa ideia de que, né, o mundo é uma grande comunidade, né? Na verdade, as pessoas estão em lugares distantes fazendo coisas muito parecidas entre si, né? A gente não tem, mas é lógico, né? Existem coisas regionais, mas as pessoas fazem mais ou menos as mesmas coisas, né? As pessoas, inclusive em termos metodológicos, em questões de ensino, né? A escola no Brasil, ela não é muito diferente da escola em outros lugares do mundo, né? É lógico, existem as suas especificidades, mas existe, acima de tudo, cada vez mais, uma unidade, né? Essa globalização, né? Essa constante troca de informações entre as diferentes regiões do mundo, né, leva a gente a nunca estar fazendo algo completamente isolado aqui no nosso contexto, né? O que a gente faz está sempre dialogando em alguma medida com o que outras pessoas fazem em outros lugares do mundo, né? Então a Ana May está dizendo aqui, né, que a proposta ou a chamada metodologia triangular, ela se situa, né, nesse contexto que é da globalização, que é a gente está fazendo aqui no Brasil algo que já está sendo feito em outros lugares, mas ao mesmo tempo a Ana May também coloca, né,
eu também fiz, existe também um esforço de diferenciação cultural, né, no momento em que ela constrói a proposta triangular. Legal a gente pensar sobre isso, né, porque a gente retoma um pouquinho a discussão que a gente já fez lá no texto anterior, né, que a proposta triangular, ela não surge do nada aqui no ensino de arte, né. Ela é uma proposta que vai ser herdeira de outras coisas que estão acontecendo em outros lugares do mundo, né, o Critical Studies lá na Inglaterra e especialmente o GBAE, né, aquele currículo baseado em disciplinas, aquele currículo para o ensino de arte que está sendo desenhado ali nos Estados Unidos por volta da década de 70, da década de 80, né? Enquanto o GBAE propõe lá quatro ações, 4 atividades para serem feitas numa aula de arte, a Ana May Barbosa, é lógico, vai estar fazendo coisas que a gente vai ver acontecendo em outros lugares do mundo, mas quando ela traz essa proposta para dentro do Brasil, ela não faz simplesmente uma cópia do GBAE, né? Ela vai fazer uma adaptação, então uma diferenciação cultural, ela vai diferenciar o GBAE aqui para as características do nosso país, né? Para as características da formação dos nossos professores, né? Então, o que eram 4 ações lá nos Estados Unidos, se transforma agora em 3, né? E em 3, inclusive, de modo que essa terceira, né, a contextualização, ela é muito mais ampla do que só a história lá do GBAE, né? Enfim, é uma proposta que é herdeira de outras coisas que estão acontecendo aí fora no mundo, mas ao mesmo tempo ela tem traços exclusivos, né? Ela tem características muito próprias suas. Aí a Ana May continua no texto, né? Essa coisa, então, né? Essa ideia que surge aí dessa imbricação de posicionamentos, né? De correntes pós-modernas, ela ficou chamada como metodologia triangular, uma designação infeliz, mas uma ação reconstrutora, né? Ela foi sistematizada, essa proposta chamada metodologia triangular, no Museu de Arte Contemporânea da USP, né? E lá, a triangulação pós-colonialista do ensino da arte no Brasil foi apelidada de metodologia, entre aspas, né? Pelos professores. E a Ana May continua: culpo-me por ter aceitado o apelido e usado a expressão metodologia triangular em meu livro A Imagem no Ensino da Arte, né? A própria Ana May, no começo das formulações da sua proposta de ensino, ela chamou essa proposta de uma metodologia, né? Hoje, depois de anos de experimentação, estou convencida de que metodologia é a construção de cada professor em sala de aula e gostaria de ver a expressão proposta triangular substituir a prepotente designação metodologia triangular. Em arte e em educação, problemas semânticos, ou seja, problemas relacionados à palavra, né, à natureza, aos significados das palavras, eles nunca são apenas semânticos, né, nunca é simplesmente uma palavra, mas é sempre, eles envolvem uma conceituação, né. Então, basicamente, o que a Ana May está dizendo aqui nessa passagem para a gente? É que essa proposta dela ficou conhecida como metodologia, mas esse é um nome muito infeliz, ele é muito prepotente, por quê? Metodologia é, na verdade, o que cada professor vai fazer com a proposta triangular em sua aula. Por quê? Porque a proposta triangular, ela é uma proposta, como a Ana May resolveu chamar depois, né? Ou seja, ela não diz exatamente fechado o que o professor deve fazer, em qual ordem, por quanto tempo, né? O que ele começa, como que ele termina uma aula, quanto tempo ele deve ficar fazendo cada uma daquelas 3 atividades que compõem o triângulo da proposta, né? Então ela não é uma metodologia, ela não é algo fechado, ela não é uma receitinha que o professor tem que seguir. E quando a Ana May diz que metodologia é aquilo que o professor faz em sala de aula, é justamente isso, né? A metodologia são aquelas decisões que o professor toma na hora de colocar a proposta em prática, né? A metodologia é quando o professor pega essa ideia do ensino de arte, que tem que estar focado em 3 ações, no ler, no fazer e no contextualizar, e monta uma aula, por exemplo, em que ele começa pela contextualização, para depois fazer leitura, para por fim chegar na prática, né? Em que ele próprio, o professor, decide passar uma aula fazendo leitura, 10 aulas fazendo, sei lá, contextualização, entende?
Esse modo como você vai operacionalizar o que diz a proposta é a metodologia. E isso é o que cada professor faz dentro da sua sala. Isso é o que cada professor deve de ter a autonomia e assumir a responsabilidade por fazer, né? O que a proposta diz são questões mais gerais, né? Sobre como que o ensino de arte tem que ser estruturado de forma mais ampla, de forma mais geral, né? São quase não diria princípios filosóficos propriamente, né? Mas são fundamentos para o professor construir a sua própria prática, tá? Não é uma receita pronta do que exatamente o professor deve fazer em sala, né? Então, primeira questão que o texto está trazendo aqui para a gente é justamente essa discussão sobre a nomenclatura, né? Que a Anna May adota para a sua proposta. Então, não é metodologia. Anna May não quer ver esse nome associado, né, ao trabalho dela, né? Ela prefere que seja chamado de proposta triangular, né? Mas a própria Anna May continua aqui no texto, né, explicando uma questão que é muito do nosso interesse, né? A gente já começou a responder um pouquinho ela, que é o que é mesmo a proposta triangular e da onde que surge essa proposta, né? Então vamos ler ali o finalzinho, né, o último parágrafo dessa página 33. Ele diz assim: a proposta triangular deriva de uma dupla triangulação. O que é isso? Ela tem duas origens, né? Um triângulozinho duplo, tá? Primeiro, né, a primeira derivação dela é de natureza epistemológica, ao designar os componentes do ensino-aprendizagem em 3 ações mentalmente e sensorialmente básicas, quais sejam a criação ou fazer artístico, né, a leitura da obra de arte e a contextualização. Então, a Anna May está dizendo aqui pra gente, né, existem 2 triângulozinhos aqui dentro da proposta triangular. O primeiro triângulo é aquele que diz respeito às 3 ações que o professor de arte deve fazer em sala: o ler, o fazer e o contextualizar, né? Mas o segundo triângulozinho aqui, a segunda referência aí dentro da proposta, né, então a segunda triangulação está na gênese da própria sistematização, originada em uma tríplice influência, na deglutição de 3 outras abordagens epistemológicas. Então, o que a Anna May está dizendo, né? A proposta é triangular, por quê? Porque ela se baseia nesse triângulo do ler, fazer e contextualizar, mas o outro triângulo que existe na proposta é da onde ela veio. Ela vem de 3 outras influências, né? No texto que passou, a gente discutiu um pouco sobre 2 delas, né? Vamos discutir agora um pouquinho sobre essa terceira também. Quais são essas 3 influências, né? São as escolas al aire libre mexicanas, né, do México, o Critical Studies em inglês e o movimento de apreciação estética aliado ao DBAI, né? Esqueci de passar aqui para vocês, mas vocês acompanharam, né? Então, só recapitulando, né? O DBAI dos Estados Unidos, que vocês já conhecem, a gente já discutiu no texto do último vídeo, né? Então, o DBAI é uma dessas influências, é um desses movimentos que está lá nos Estados Unidos, dando matéria-prima para a Anna May Barbosa construir a sua proposta aqui no Brasil. O outro movimento é o Critical Studies, lá na Inglaterra, que também vai repensar muito o ensino de arte, né? A gente já falou sobre ele no último texto. Ele é esse movimento que vai pensar que o ensino de arte é aquele ensino muito modernista ainda, né? Calcado lá na livre expressão da criança. Ele não está levando as crianças a aprenderem arte, propriamente, né? E esse movimento das escolas ao ar livre mexicanas, né? É um movimento dos artistas muralistas mexicanos, né? Que trabalhavam justamente nessa perspectiva de formar artistas, de formar as pessoas para apreciarem arte, para aprenderem a fazer arte, justamente de forma mais fluida, né? Aprendendo a ver, aprendendo a fazer, aprendendo a criticar, né? Contextualizando, enfim, é esse movimento de popularização aí das artes, né? Então, quando a gente fala em proposta triangular, aqui são 2 triângulozinhos, né? A gente está falando que ela é triangular porque ela se baseia em 3 ações, e também que ela é triangular porque ela tem origem nesses 3 movimentos que a gente acabou de dizer, né? A Anna May entra aqui no texto na sequência falando um pouco, e ela vai falar, é lógico, com muita propriedade sobre isso, porque ela é a autora da proposta, né? Ela começa a explicar aqui pra gente na sequência o que é,
essa proposta, né? Como que a gente deve entender, ou melhor, como que a gente também não deve entender aquelas 3 ações, né? O ler, o fazer e o contextualizar. Eu sei que vocês já sabem um pouco o que significam cada uma dessas 3 coisas, mas é legal a gente ler um pouco o que a Anna May diz a respeito dessas 3 questões, porque ela vai problematizar muita coisa e ela vai inclusive explicar pra gente a importância de você estar trabalhando com esses 3, né? Com esse tripé do ler, fazer e contextualizar. Página 35, ali naquele segundo parágrafo, né, que está grifadinho pra gente, a Anna May explica por que é importante a gente trazer esse triângulozinho para dentro da sala de aula, né? Por que é importante, por que de acho a gente não pode simplesmente ficar com aquela aula de arte tradicional, aquela aula de arte convencional, em que os alunos só fazem. Eles só desenham, só pintam, só cantam, só tocam um instrumento. Qual é o problema da gente só dar aula de um instrumento para o aluno, né? Qual é o problema de você fazer isso, né? Qual é o problema de eu não fazer a contextualização e eu não fazer a leitura? Ou melhor, por que é importante trabalhar com leitura? Por que é importante trabalhar com contextualização, né? Isso a Anna May vai estar explicando então pra gente nesse trechinho ali da página 35. Aqui, mais especificamente, ela vai falar pra gente por que é importante fazer leitura de obra de arte, por que a leitura é algo relevante, né? O texto diz assim: daí a ênfase na leitura. Leitura de palavras, gestos, ações, imagens, necessidades, desejos, expectativas, enfim, leitura de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Num país onde os políticos ganham eleições através da televisão, a alfabetização para a leitura é fundamental, e a leitura da imagem artística e humanizadora, né? Ou seja, quando você está falando aqui em leitura na proposta triangular, né, a gente não está falando em leitura de texto, tá? Isso é bem importante ficar frisado aqui na nossa discussão, tá bom? Eu já, né, em algumas oportunidades conversando com vocês ao vivo, às vezes vendo os retornos, os feedbacks dos trabalhos de vocês, eu já vi as pessoas entendendo a leitura, né, do tripé lá da proposta triangular como o ato de ler um texto, de ler palavras, de fazer isso que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Mas a Anna May deixa claro pra gente que quando ela está falando em leitura, ela não está falando só em leitura de palavras, ela está falando em leitura de obra de arte e também de coisas que não são entendidas como obra de arte, mas que têm íntima relação com o ver, com o ouvir, com o experimentar no corpo, né? Como, por exemplo, a televisão, que ela acabou de mencionar, né? A Anna May Barbosa, quando ela desenvolveu a sua proposta triangular, lembra? A gente acabou de discutir uma proposta que ela construiu para ser trabalhada dentro do museu da USP, né? De arte contemporânea da USP. E dentro do museu, né, nessa parte educativa, nesse setor mais educativo do museu, existiam lá as ações de educação, né, em que você recebe as crianças para as exposições, faz a apreciação dos quadros junto com elas, e etc, etc. Né? Então a Anna May, quando ela pensa na leitura, ela está pensando em primeiro lugar nessa leitura de imagens, nessa leitura de quadros, de desenhos, nessa leitura de material que é visual, né? É lógico que outros vários campos do ensino da arte, né, a música, o teatro, a dança, também bebem nessa ideia da Anna May Barbosa para pensar a leitura, por exemplo, musical. Não estou falando em leitura de partitura, estou falando em apreciação, estou falando no ato de escuta, né, de procurar ouvir e entender aquilo que você ouve, né. A apreciação também, ou a leitura também, a gente pode pensar lá no campo do teatro, lá no campo da dança, enfim, dá para a gente expandir esse gesto de leitura para além da leitura convencional de texto, de palavras, tá bom? Então, quando a Anna May tá falando aqui de leitura, ela não tá, por favor, falando nisso que eu tô fazendo agora aqui, quando eu pego o texto e leio as palavras, ela tá falando em leitura de obra de arte, né? E por quê que é importante saber ler? Por que é importante saber ler imagens, por exemplo, né? Porque num país em que os políticos ganham eleição, por exemplo, fazendo propaganda na televisão, é mais do que importante você saber ler imagens, por exemplo, como essas que passam na televisão, né? Não tem como você formar um cidadão, alguém que saiba realmente se posicionar conscientemente dentro da sociedade, que saiba, por exemplo, fazer uma escolha simples, como de um político numa eleição, né? Não dá pra gente conceber uma formação de um cidadão realmente apto a tomar escolhas, fazer decisões
conscientes no seu dia a dia. Não dá pra gente formar essa pessoa se essa pessoa não estiver alfabetizada para ler imagens, né? Se essa pessoa não estiver alfabetizada para entender para além das letras. Por quê? Porque o nosso mundo não tem só letras, não tem só palavras para serem lidas. A gente vive num mundo que produz imagem, que produz música, que produz som, que produz várias outras formas de manifestação artística. E tudo isso precisa ser lido, né? Quando eu falo em lido, eu estou querendo dizer que tudo isso precisa ser entendido, precisa ser apreciado com ouvidos, com olhos críticos, né? Não dá pra gente pensar que a gente vai formar um aluno plenamente capaz para se entender no mundo, para agir no mundo, se ele não tiver instrumentalizado para entender esse mundo que é sonoro e que é visual também, que não é só do campo das letras, que não é só escrito em forma de palavras, né? Então, por isso a importância da leitura. Mas a Ana May continua lá no texto, né? Ela diz pra gente: em arte e educação, a proposta triangular, que até pode ser considerada elementar se comparada com os parâmetros educacionais e estéticos sofisticados de nações centrais, a proposta triangular tem correspondido à realidade do professor que temos e à necessidade de instrumentalizar o aluno para o momento em que vivemos, respondendo ao valor fundamental a ser buscado em nossa educação, que é a leitura, a alfabetização, né? Então é justamente isso que eu estava falando. A nossa educação, a nossa escola deve mesmo, esse é o papel dela, né? Ela deve buscar a alfabetização dos alunos, né? Ela deve capacitar esses alunos para lerem, mas lembrando que o que a gente tem para ler aí fora da sala de aula não são só palavras, é um mundo, e é um mundo que é feito de imagens, de sons, de gestos, né? de movimentos. Tudo isso precisa ser lido, né? Tudo isso a gente precisa saber interpretar também. Então tá aí a importância da gente trabalhar com leitura dentro de sala de aula, né? Por que é importante ler? Porque a gente tem um mundo para ser lido, né? E esse mundo ele não é só em forma de palavras, né? Ele também tem muita coisa para ser lida em forma de gesto, de som e tudo mais que a gente estava discutindo, né? Então, repetir aqui, ó, 2 vezes. Estou dando resposta para a questão norteadora de leitura de vocês, tá bom? Depois a gente volta para fazer a discussão dessas questões. Mas eu quero seguir um pouquinho com vocês aqui, então a gente vai ter na sequência, na página 37, um trechão grande de texto para a gente ler, para a gente discutir um pouquinho, porque ele vai tá falando um pouco sobre alguns mal-entendidos que circundam aí a proposta triangular, né? A proposta triangular, ela já foi muito, né? Não é à toa que a gente está discutindo ela aqui, ela já entrou muito dentro das salas de aula no Brasil, e o que a gente pode dizer é que quando ela entra, ela geralmente entra mal entendida, ela geralmente entra mal interpretada. Então a Ana May Barbosa está trazendo aqui justamente problematizações em torno dessa questão. Ela está dizendo pra gente, vai dizer agora na sequência, como não interpretar, como não entender o que é a proposta triangular, né? Então bora lá, vou ler o último parágrafo da página 37 com vocês, né? O texto diz assim: os detratores da mudança provocada pela proposta triangular, em primeiro lugar, afirmaram que se tratava de adaptação ou cópia do DBA americano, né? Então, os primeiros detratores lá, os primeiros que falaram mal da proposta triangular, disseram: ah, essa proposta é só uma cópia de um negócio que está sendo feito lá nos Estados Unidos, né? Ora, como participante da sociedade pós-moderna, não sou contra a cópia, né? Desde que inscrita no tempo e na locação adequados e fruto de reconstrução. O mito da originalidade é modernista. O pós-modernismo valoriza mais intensamente a elaboração dentro dos processos mentais envolvidos na criatividade, né? Então, Ana May diz, é cópia? Olha, a princípio, se não for cópia, eu não vejo problema em ser cópia, né? Esse negócio do, tem que ser original, né? Não, a gente não pode copiar. O artista, para fazer arte, ele tem que estar sempre fazendo novo, né? Sempre fazendo uma novidade. Essa busca é uma busca modernista, né? O modernismo é esse movimento que vai morrer ali, que vai acabar junto com a Segunda Guerra Mundial, né? Hoje em dia, a gente vive a pós-modernidade.
Hoje em dia, ninguém tem essa pretensão de fazer algo original, né? Até mesmo porque em termos artísticos já foi feito tanta coisa, mas tanta coisa, né? Que não tem muito para onde a gente ir mais, né? Querendo inventar hoje originalidades, né? Então o que se faz hoje em dia? Não é negar o passado, não é querer fazer algo que nunca foi feito até então. É voltar para esse passado e reelaborar tudo que já foi feito, né? Então a gente vê, por exemplo, o pessoal na música hoje em dia continua fazendo música tonal, né? Embora todas as vanguardas ali já tenham desconstruído isso, né? A gente está fazendo ainda hoje em dia música que é do passado, né? Mas fazendo o quê? Reelaborando essas músicas, né? Reconstruindo, dando um novo significado para, enfim, essas coisas que a humanidade sempre fez ou que fazia há muitos anos, né? Então, não tem esse mito da originalidade, é um mito modernista. A princípio, se é cópia ou se não é do DBI, não tem problema, né? Mas a Anna May continua, né? Contudo, diria que a proposta triangular se opõe ao DBI, ou seja, não é cópia, né? Ela é o oposto do DBI. Por quê? Porque este disciplinariza os componentes da aprendizagem da arte, separando-os em fazer artístico, crítica da arte, estética e história da arte, revelando inclusive um viés modernista na defesa implícita de um currículo desenhado por disciplinas. Então olha que legal, não é cópia do DBI, porque quando o DBI propõe aquelas 4 ações, ele propõe que elas aconteçam em momentos distintos, ou seja, é disciplinarizado o DBI, né? O momento por exemplo, do fazer, ele não dialoga com o momento da crítica. Você não pode fazer essas duas coisas juntas, imbricadas, na mesma hora, tudo misturado ali dentro de sala de aula. Uma coisa, outra coisa, né? E não é isso o que a Anna May Barbosa propõe na sua proposta triangular, né? E o texto continua. É a contradição intrínseca do DBI, que é um sistema para o ensino de arte de ideias pós-modernas, mas de construção modernista, né? Ou seja, o DBI, de acordo com a leitura da Anna May Barbosa, ele está falhando, porque ele é super pós-moderno, né? Ao propor que o ensino de arte não fique só ali em cima do fazer, que envolva também essas outras 3 ações, né? Que não só a prática. Então, nossa, ele é super pós-moderno, né? É super para frentex aqui, né? Mas ao mesmo tempo ele está lá trabalhando com aquela ideiazinha de disciplinarização, né? Com aquela não valorização da interdisciplinaridade, que é uma coisa já super ultrapassada, né? Hoje em dia na escola o que a gente valoriza mesmo é a interdisciplinaridade, né? Esse entrelaçamento ali de áreas do conhecimento, né? E Anna May segue. Enquanto isso, a proposta triangular designa ações como componentes triangulares, o fazer, a leitura e a contextualização. Ou seja, são 3 ações, não são 3 disciplinas separadas, né? Na época do Museu de Arte Contemporânea, essa contextualização era prioritariamente histórica, dada a natureza da instituição museu, né? Então, foca aqui comigo que a Anna May está explicando uma outra coisa pra gente aqui a partir desse ponto do texto, né? Até aqui em cima ela veio dizer, não, a proposta triangular não é cópia do DBI, ela é o oposto do DBI. E agora ela vai começar a explicar um pouquinho pra gente também, esmiuçar um pouquinho o que não é a contextualização, que a contextualização geralmente também é uma coisa meio mal entendida aí na proposta, tá bom? Então vem cá como que ela está explicando um segundo mal entendido relacionado à proposta triangular, né? Aí o texto segue, né? Lá na época do Museu de Arte Contemporânea, quando a Anna May começou a formular a proposta, nessa proposta, a contextualização era sempre histórica. Por quê? Porque o museu é esse lugar onde a gente preserva a história, né? Mas, com o passar do tempo, nos tornamos mais radicais em relação à desdisciplinarização. E, em vez de designar como história da arte um dos componentes da aprendizagem da arte, né, ou seja, em vez de chamar um dos tripézinhos ali, né, uma das perninhas do tripé, em vez de chamar ela de história da arte, né, ampliamos o espectro da experiência nomeando-a de contextualização. Então, não é história da arte, é contextualização. A qual pode ser
histórica, social, psicológica, antropológica, geográfica, ecológica, biológica, etc. Né? Ou seja, é uma contextualização que pode ser de várias naturezas, não apenas histórica. Né? Quando você vai fazer aí uma contextualização de uma obra de arte para um aluno, né, você não precisa fazer uma contextualização só histórica, no seguinte sentido: olha, essa música que a gente está ouvindo é uma música de Mozart. Mozart foi um compositor que nasceu no ano tal, morreu no ano tal, era um representante do classicismo. Não, esse não é o único tipo de contextualização que a gente pode fazer. A gente pode fazer, por exemplo, uma contextualização sociológica. Mozart foi um dos primeiros compositores que escreveu música não apenas para a aristocracia, mas também para a burguesia, que estava em ascensão nesse momento social ali de reestruturação. Eu estou fazendo uma contextualização sociológica, né? Posso fazer, por exemplo, uma contextualização psicológica. Mozart, quando escreveu o seu Requiem, a sua última composição, ele estava muito sobrecarregado de trabalho, então ele não conseguiu dar fim à sua obra, morreu antes. Estou fazendo uma contextualização de natureza mais psicológica, mais pessoal. Entendem? Essa contextualização, essa explicação sobre a obra de um artista, ela pode ser de várias naturezas. Ela pode ser histórica, ela pode ser filosófica, até ecológica, biológica e por aí vai, né? A gente pode fazer contextualizações de tipos diferentes. Então, por isso que a Anna May resiste em chamar o tripézinho ali de história da arte, como existe lá no GBAI, né? Aqui no Brasil, ela chama de contextualização. Por quê? Porque ela quer expandir um pouco mais a visão, né? Mas enfim, contextualização é tudo aquilo que você faz em torno da obra, né? Para você entender melhor a obra, né? Colocar ela em contexto. Então, aí o texto continua, né? Essa contextualização pode ser de muitos tipos, associando-se o pensamento não apenas a uma disciplina, né? Então, isso que eu falei, não só a história, mas, enfim, a um vasto conjunto de saberes disciplinares ou não, né? Que é o que o texto está dizendo ali pra gente. Pois bem, né? Então, contextualização não é só história, mas o que é contextualização especificamente? O parágrafo da sequência, eu acho que é um dos mais importantes desse texto, porque ele ajuda a gente a entender o que é essa contextualização, que também geralmente é super mal entendida, tá? Vamos dar uma lida nesse trecho, daí eu volto para falar com vocês sobre alguns mal entendidos que eu vejo, às vezes, na interpretação, na leitura que vocês fazem da proposta. Bora lá. O que é contextualização, ou o que é contextualizar? Contextualizar é estabelecer relações. Simples assim, né? A própria palavra já diz, né? Contextualizar é entender a coisa como pertencente a um contexto, o que quer dizer que a coisa se relaciona com outras coisas nesse contexto, né? Então, contextualizar é estabelecer relações, né? Nesse sentido, a contextualização no processo ensino-aprendizagem é a porta aberta para a interdisciplinaridade, né? Porque quando eu contextualizo uma obra, né? Quando eu estou contextualizando aqui o Requiem de Mozart, né? Eu estou, por exemplo, falando sobre o contexto social da época, eu estou fazendo aqui uma ponte interdisciplinar com a área de sociologia. Quando eu falo sobre história, sobre o que estava acontecendo ali nesse momento histórico em que Mozart compôs, eu estou falando também, fazendo uma ponte com a história, ou seja, a contextualização, ela abre porta para a interdisciplinaridade, ela abre porta para que a aula de arte se relacione também com outras aulas, com outras áreas do conhecimento que os estudantes estudam, né, aí na escola regular. Ou mesmo, né, quem está dando aula no contexto de música privado, né, numa escola especializada, numa aula particular, né, com certeza pode estabelecer esse tipo de relação também, porque o aluno está frequentando escola, ele está aprendendo essas outras coisas também em outros ambientes, né? Mas o texto continua. A redução da contextualização à história é um viés modernista, né? Porque você disciplinariza, você não permite o estabelecimento dessas relações interdisciplinares com vários campos do conhecimento, né? É através da contextualização que se pode praticar uma educação em direção à multiculturalidade, à ecologia, a valores curriculares que definem a pedagogia pós-moderna, acertadamente defendidos pelos PCNs, lá, pelos parâmetros curriculares nacionais. Então, o que a Anna May está dizendo, né? A contextualização, ela embora a leitura, né, a gente tenha falado aqui, ela é sim uma coisa muito importante,
lá no tripé da proposta, né? A leitura é fundamental, por quê? Porque é papel da escola alfabetizar o aluno, e não só alfabetizar para ler palavras, alfabetizar para ler tudo o que existe no mundo, né? Então, a leitura é uma coisa importante, mas a contextualização também é, né? A contextualização também é uma das coisas mais relevantes aqui dentro da proposta, porque ela permite à aula de arte se relacionar com outras áreas do conhecimento, né? Ela permite o estabelecimento de relações interdisciplinares entre saberes aí, né? E isso é uma ideia muito pós-moderna, né? Isso é uma coisa que a escola na pós-modernidade busca, né? Que é mostrar para o aluno que o mundo não é essa coisa dividida em caixinhas, né? Português, matemática, história, geografia, caixinhas que não se conversam entre si, né? Para a gente viver no mundo hoje em dia, que é um mundo cada vez mais complexo, a gente precisa mais do que nunca colocar vários saberes para funcionar ao mesmo tempo, né? Né? Pega aí, por exemplo, né? Ninguém desenvolve hoje em dia um software, né? Por exemplo, pensa lá, um aplicativo que seja para a internet, né? Ninguém desenvolve isso conhecendo só sobre engenharia da computação, né? As pessoas precisam entender de psicologia, né? Que é o que? Para estudar o comportamento do usuário, né? Como é que essa ferramenta vai ou não atender às necessidades dessa pessoa, né? Então a gente vive numa era em que não é mais suficiente que as pessoas saibam só aquilo que elas se especializaram para saber. Que o engenheiro de informática, de computação, de seja lá o que for, saiba só sobre engenharia. Não, essa pessoa tem que conhecer vários assuntos, né? Porque cada vez mais o que o mundo está nos colocando são problemas complexos e problemas que não vão ser resolvidos por uma única disciplina, por uma única área do conhecimento, né? Então a gente precisa, a nossa escola precisa abraçar a interdisciplinaridade. E o que a proposta triangular faz é justamente isso, né? É dar abertura, é dar espaço para que essa interdisciplinaridade aconteça dentro da aula de música, né? Ou dentro da aula de arte, perdão, né? Da aula de arte de um modo geral. Mas é lógico, vocês estão aí estudando música, vocês podem com certeza pensar isso diretamente vinculado ao que vocês fazem dentro de sala de aula, ou ao que vocês vão vir a fazer muito em breve, né? Mas a Ana May continua ainda aqui na página 38, explicando pra gente, falando um pouquinho sobre a contextualização. Mais especificamente ela vai dizer agora por que é importante ter aula de contextualização na escola. Tá, é legal porque ela faz essa ponte com a interdisciplinaridade, mas deixa eu entender melhor. Por que é importante ter contextualização, né? A gente já viu aqui por que é importante ter leitura, porque é importante fazer a contextualização, vamos discutir agora, né? Porque se nada disso fosse importante, a gente ficava só no campo do fazer, né? Que é o que a aula tradicional de arte faz, né? Mas não, a gente já viu, a leitura é importante, não pode não existir na aula. Vamos discutir um pouquinho sobre contextualização. Então eu vou ali naquele parágrafo depois da citação, né? Aquele que começa com a contextualização. Bora junto fazer essa leitura. A contextualização é, em si mesma, forma de conhecimento relativizada. Pesquisas sobre a cognição situada mostram que o conhecimento e o entendimento são mais facilmente efetivados se emoldurados pelo sujeito, tá? E é essa moldura que designamos contextualização, a qual pode ser subjetivamente e ou socialmente construída, né? Ou seja, o que é contextualização? É essa emolduração, digamos assim, né? É esse colocar dentro de uma moldura, é esse entender como parte de um contexto aquela obra de arte, né? É isso que eu estava falando para vocês, é entender como parte de um contexto histórico, de um contexto sociológico, psicológico, etc, etc, tá? É muito comum por exemplo, na hora de fazer os trabalhos escritos ou mesmo na hora de levar a proposta triangular para a prática, né, vocês interpretem o ato de contextualizar como qualquer coisa que o professor faz na aula com a intenção de contextualizar aquilo que ele, professor, está fazendo. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui com vocês, né, nesse vídeo, é comentar um texto, estou fazendo uma contextualização, tá? É comentar um texto da Ana May Barbosa. Por quê? Porque esse texto, ele está dentro de um contexto maior aqui na nossa disciplina, em que a gente está discutindo esse assunto, proposta triangular. Ele é parte dessa discussão. Antes desse texto, a gente já discutiu um outro texto, um texto menor, entende?
Tudo isso que eu estou fazendo aqui é situar vocês dentro da nossa disciplina. É explicar por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo, em que contexto que se inserem essas ações, em que contexto que se insere essa minha fala que eu estou trazendo aqui agora. Isso é contextualização? Isso é. Eu acabei de fazer uma contextualização. Mas isso é a contextualização que a proposta triangular diz que a gente tem que fazer? Não é. Porque a contextualização da proposta triangular, marquem isso, assim, com muito amor e carinho. A contextualização da proposta triangular, ela é a contextualização da obra de arte e nunca do trabalho que o professor está fazendo em sala, das atividades que ele está desenvolvendo ao longo do semestre. Não é isso, tá bom? Então, quando um professor chega, imagina uma sala de aula de arte tradicional, e ele fala, olha, hoje a gente vai fazer assim, hoje a gente vai fazer um desenho, eu vou dar uma folha sulfite para vocês, vocês vão fazer um desenho, tá? Esse desenho não vai dar tempo da gente pintar hoje, a gente vai pintar na semana que vem ele, tá bom? Então, guarda aí, a gente vai fazer, lá na frente, quando o professor faz esse tipo de contextualização do seu trabalho, ele não está fazendo proposta triangular, ele está simplesmente fazendo uma contextualização. Não é a contextualização da proposta. A contextualização da proposta é sempre contextualização da obra de arte, tá bom? Isso significa que você tem que trazer obra de arte para dentro da sala de aula, tá bom? Não existe contextualização na proposta triangular se você não traz arte para os seus alunos, se você não traz material para que eles leiam, se você não traz algo para ser apreciado dentro de sala de aula, tá bom? Então, não é qualquer tipo de contextualização que é a contextualização aqui dentro desse contexto da proposta triangular, tá bom? Mas como eu disse para vocês, o texto está explicando aqui pra gente o que é o contextualizar. Bora terminar de entender um pouquinho agora sobre os mal entendidos, né, da proposta. O parágrafo da sequência vai estar trazendo um que é também bem comum da gente ouvir, né? O texto diz assim: outro equívoco mal intencionado é dizer que a proposta triangular se destina ao trabalho com o código hegemônico europeu e norte-americano erudito de arte, né? Ou seja, a proposta triangular é esse troço que só serve para trabalhar com a arte europeia, só serve para trabalhar com música clássica, né? Só serve para trabalhar com aquela coisa que tradicionalmente a gente entende como arte, né? E Anna May rebate, né? A proposta triangular é sistema cuja proposição depende da pergunta que damos, depende da resposta que damos à pergunta: como se dá o conhecimento em arte? Então, não tem nada a ver com o tipo de arte que vai ser trabalhado. O tipo de arte pode ser qualquer um. A proposta triangular, ela é calcada nesse triângulo, por quê? Porque esse é o triângulozinho que a gente usa quando a gente responde aquela pergunta ali, né? Como é que a gente conhece a arte? A gente conhece a arte fazendo 3 coisas: lendo, apreciando isso, contextualizando, entendendo essa obra de arte como parte de um contexto e também fazendo arte. Então a gente aprende arte, a gente conhece a arte, a gente entende sobre arte fazendo essas 3 coisas. É isso o que diz a proposta triangular. A proposta triangular não diz o que é a arte ou qual o tipo de arte deve ser trabalhado dentro de sala de aula pelo professor, né? Não é nada disso que a Anna May propõe, tá? Então, inclusive, a gente pode usar as questões da proposta triangular para falar sobre música erudita, para analisar a música popular, para analisar o funk carioca, para analisar qualquer coisa que a gente queira, né? Mesmo que não seja entendido propriamente como arte, né? Porque são coisas que estão aí no mundo, né? Nossos alunos consomem funk carioca, né? Por mais que às vezes você, professor, aí no auge dos seus preconceitos, não reconheça como válido esse tipo de música, não reconheça como musical esse tipo de música, né? Seus alunos ouvem, né? E se você vê algum problema nisso, inclusive, é positivo que você traga essa problematização para dentro de sala de aula. É necessário que a gente escute esse tipo de música dentro de sala de aula para problematizar, né? O que há de ruim nisso, né? Até legal o professor que não gosta desse tipo de música explicar para os alunos, né? Fazer a sua leitura daquele tipo de peça, daquele tipo de música, por exemplo, né? Esse é o trabalho do professor. Então, por isso,
A proposta triangular, ela não se destina a trabalhar só com obra de arte, né, com aquela música de concerto. Absolutamente qualquer forma de produção sonora ou visual ou de movimento, ou enfim, qualquer forma de arte ou não arte, coisas relacionadas, pode sim ser abordado usando essa perspectiva da proposta triangular, tá bom? Então ela não é prescritiva nesse nível, né? Mas a Ana May continua, né? Portanto, qualquer conteúdo de natureza visual e estética, ela fala visual porque a Ana May Barbosa é uma autora da área de artes visuais, né? Mas a gente pode expandir aqui, e ela própria expande, né? Falando sobre qualquer conteúdo estético, ou seja, qualquer conteúdo de natureza artística, né? Ou relacionada, pode sim ser abordado, né, o que ela diz, né, pode ser explorado, interpretado e operacionalizado através da proposta triangular, tá bom? Então não tem essa história que só a arte erudita pode ser trabalhada dentro da proposta triangular, tá bom? Inclusive, coisas que não são arte erudita, né, outras formas de se fazer música, de se fazer, sei lá, coisas relacionadas ao teatro, como por exemplo a novela, ou filme de Hollywood, né? Tudo isso pode ser abordado usando a proposta triangular, né? Pois bem, também tem ali na página 39 um pouquinho mais de erros relacionados com a aplicação da proposta triangular, né? Coisas mal entendidas aqui relacionadas ao modo como os professores levam a proposta triangular para dentro de sala de aula, né? Como que os professores trabalham com ler, fazer e contextualizar dentro de sala, né? Bora ler ali, eu vou ler o último parágrafo dessa página 39 pra gente. O texto diz assim: o erro mais grave é o de restringir o fazer artístico, que é parte integrante da triangulação, à releitura de obras, né? Isso eu já falava para vocês lá no vídeo anterior, né? No vídeo da semana passada. Lembram o que é a releitura, né? Normalmente não é raro a gente entrar numa escola e ver uma exposição de trabalhos espalhadinha pelo corredor, por exemplo, da escola, trabalhos de pintura, desenho feitos pelas crianças. Não é raro a gente ver, por exemplo, vários desenhos iguais, vários desenhos que você bate o olho e você sabe sobre qual é o assunto, né? Tô querendo dizer, várias cópias de uma obra de arte, né? Por exemplo, você entra lá no corredor da escola, tem várias Mona Lisazinhas, ou tem vários abapuruzinhos desenhados, né? Ou seja, as crianças estão trabalhando ali uma suposta releitura, né? Mas na verdade são exercícios de cópia, porque você vê que toda a sala copia uma única referência, né? Então o grande erro ali está com relação à releitura de obras, diz Ana May Barbosa, né? O outro ainda é pensar que há uma hierarquia de atividades, isso é, primeiro a leitura de obras de arte, depois a contextualização e finalmente o fazer ou a criação, né? Como se existisse um começo, meio e um fim, né? Uma ordem obrigatória para você fazer essas atividades, né? E a Ana May vai dizer, não tem uma ordem fechada, quer ver, ó? Essa não é uma interpretação correta. Já testemunhei ou li relatos de trabalhos realizados nas mais diferentes regiões do Brasil, como Rondonópolis, Vitória, Recife, Caruaru e Palmeira dos Índios, que começavam com o fazer. E só então, a partir da semelhança formal ou conteudística com a obra da criança, o professor escolhia a obra do ou da artista a ser analisada ou apreciada, né? Que é esse termo apreciado é o termo que usam os parâmetros curriculares nacionais, né? Que a gente já falou, é esse documentão aí que está sendo substituído hoje pela BNCC, mas que organiza o currículo, né? Os currículos de ensino de arte aqui no Brasil. Pois bem, o que a Ana May está falando aqui pra gente? Gente, não tem uma ordem, não tem que começar por isso, terminar, não tem uma ordem fixa. Eu já vi gente começando com fazer, né? Tipo, começando pelo fim, entre aspas, porque não existe um fim, né? Mas eu já vi gente começando com o fazer, por exemplo, né? E à medida que os alunos vão fazendo os seus trabalhos, você bate o olho no trabalho do aluno e você percebe ali uma semelhança do que ele fez com uma obra de algum artista. Daí você traz essa obra do artista para dentro de sala de aula para fazer uma leitura e uma contextualização. Viu que legal? Então você começa pelo fazer, vai para o ler e depois para o contextualizar. Para deixar menos abstrato, vou dar um exemplo para vocês disso, né? Nos cursos livres de extensão,
no semestre que passou, a gente trabalhou com as crianças exercícios de composição, usando aplicativos aí da internet, né? E uma aluna, ela fez uma composição que era muito minimalista, né? Ela pegou, como o aplicativo tinha essa possibilidade, esse recurso do copiar e colar, né? Ela criou um trecho pequeno de música, uma pequena ideia, um pequeno motivo melódico, né? Ela pegou esse pequeno motivo e replicou ele várias vezes, né? Ela repetiu exatamente a mesma ideia pela música praticamente inteira, né? Ela estava trabalhando muito com repetição. E a impressão que a gente tinha quando ouvia esse trabalho, essa composição da aluna, é que ela estava fazendo uma música minimalista mesmo, né? Aí a gente falou, isso tem tudo a ver com minimalismo, então ó, que legal, é uma deixa para você trabalhar com a turma, né? Ou seja, partir do fazer, né? O primeiro pediu uma proposta, não foi bem o caminho que a gente fez, tá? Mas vamos fazer de conta que a gente começou pelo fazer. Nossa, encontrei uma semelhança com o minimalismo, bora fazer a leitura de uma obra minimalista, bora apreciar, bora analisar esse material sonoro, né? Daí, analisou, bora fazer contextualização desse material na sequência, vamos entender o que foi o minimalismo, quem que criou, em que momento histórico ele foi construído, né? É uma proposta que vem em oposição a quê, né? Ou seja, é um dos caminhos possíveis de se fazer. Mas a Ana May continua lá no texto, né? Em outros casos, como vi em Feira de Santana, Blumenau e Jacaraí, os professores podem começar analisando um contexto social e histórico para depois escolher as obras e objetos a serem decodificados a partir das pistas dadas pelo contexto, ou seja, você começa pela contextualização e depois você vai para a leitura da obra de arte, né? E nem sempre, felizmente, um professor inventivo usa a mesma sequência dos componentes em diferentes aulas, com o mesmo grupo de alunos, né? Ou seja, um bom professor não vai ficar sempre fazendo as coisas na mesma ordem. Eu faço fazer, ler e contextualizar, fazer, ler e contextualizar. Não, um bom professor vai estar trabalhando em ordens diferentes, ele não vai estar sempre fazendo a mesma coisa do mesmo jeito com a turma, né? Ele vai explorar outros caminhos possíveis, né? E a Ana May continua, né? Segundo Rosiane Martins Coelho, com quem tive a oportunidade de conversar demoradamente depois de ler a sua tese, os professores chegam a designar os componentes da proposta triangular de fases, né? Como se tivesse a fase 1, a fase 2 e a fase 3, né? E Ana May diz, não se tratam de fases da aprendizagem, mas de processos mentais que se interligam para operar a rede cognitiva da aprendizagem. Ou seja, não tem um começo, meio e fim, não é fase 1, fase 2, fase 3, não tem que começar obrigatoriamente por um caminho, né? O professor escolhe, né? Por isso é proposta triangular, né? Por isso não é metodologia triangular, por isso não é uma ideiazinha fechada que o professor tem que sempre fazer do mesmo modo, né? E um bom professor, ele vai elaborar a sua própria aula de forma autônoma, né? Escolhendo por qual caminho ele quer começar primeiro. Tem mais um erro aqui, agora a Ana May vai explorar melhor na página seguinte, né? Na página 40 com a gente, essa questão da releitura, que às vezes é entendida aí como um sinônimo de cópia, né, do fazer. É como se o ato do fazer, aqui dentro do tripézinho da proposta, né, fosse simplesmente copiar uma obra de arte, né, como se o aluno, ele tem que ler, ele tem que sempre estar em contato com obras de arte durante a aula. Nossa, então é porque essas obras de arte estão ali para serem copiadas, para serem imitadas. Não é bem isso o que faz a proposta triangular, não é bem isso o que propõe a Ana May, né? Então ela está dizendo ali pra gente, segundo parágrafo da página 40, né? Esse erro é de somenos importância comparado com o engano de restringir o fazer artístico à releitura, né? A releitura é uma atividade possível e quanto mais problematizadora, mais criadora, né? Ou seja, você voltar, né? Você levar teu aluno a analisar uma obra, a ter contato com o trabalho de outro artista, para daí fazer o seu próprio trabalho, é legal, é uma proposta válida, né? Especialmente se o aluno tiver a chance de criar, se ele não for simplesmente convidado a imitar, a copiar o que fez o outro artista, né?
Mas lá a Ana May continua, né? A melhor explicitação sobre a releitura que conheço no Brasil é a de Analice Pilar, em um pequeno texto publicado no boletim e ou apresentado em reunião da Rede Arte na escola. Mas o perigo da reprodução improdutiva ronda as releituras, né? O que é o perigo da releitura? É o aluno só ficar copiando, né? E ficar copiando é algo muito improdutivo, o aluno aprende muito pouco, né, com isso. Ando tão alarmada que me peguei outro dia desrecomendando completamente a releitura em uma palestra, né? Uma releitura divergente e ou subjetivada amplia o universo da alteridade visual e exercita o processo de edição de imagens, com o qual nossa cognição visual naturalmente trabalha. Ou seja, uma releitura bem feita, ela é até legal, mas o que é uma releitura bem feita? É aquela em que você apresenta uma obra com o aluno, ou melhor, que você apresenta uma obra para o aluno, só para que ele dela extraia possibilidades e não determinantes, ou seja, para que ele olhe o que é possível fazer, quais que são as alternativas que geralmente os artistas usam, né, para resolver, sei lá, um problema de execução musical, para, sei lá, construir uma frase musical, para combinar motivos e transformar esses motivos em frases, né? É legal a gente apresentar referências para os alunos terem ideias do que fazer. O que não é legal é a gente obrigar eles a adotarem aquela sugestão que a gente está dando, né? A adotarem aquele procedimento que o compositor, que o intérprete, por exemplo, da obra que a gente está trazendo como referência, adotaram para si mesmos, né? É legal, sim, o aluno ter contato com essas opções, mas não é legal ele copiar. E, inclusive, ter contato com o outro é só uma das formas de você aprender, né? Eu gosto de pensar no exemplo da performance, né? Ter contato com gravações produzidas por outras pessoas é só uma das vias, é só uma das formas, um dos caminhos de entrada da construção da sua própria performance, né? Tem gente que inclusive não gosta de ouvir nenhuma outra interpretação antes de começar o primeiro contato com uma peça, né? Porque acredita que vai se contaminar com as ideias do outro, não vai conseguir formular as suas próprias ideias, né? Então, ouvir algo primeiro, né, ver uma obra primeiro, antes de você construir as suas próprias alternativas, é legal, mas é só uma possibilidade, né? E a Ana May continua falando sobre isso pra gente, né? Mas releitura como procedimento constante transforma o fazer artístico em mero exercício escolar, né? Ou seja, se você fica o tempo todo fazendo o aluno só ver a referência do outro para daí fazer a sua, pô, você empobrece o ensino de arte, né? Ele vira um mero exercício escolar, ele vira uma mera daquelas coisas que a gente faz porque a escola manda a gente fazer, né? Ou seja, o aluno está aprendendo muito pouco se você só faz releitura. Se toda vez que o aluno tem que produzir algo, você traz uma referência para ele, né? Ana May diz, né, artistas se utilizam de procedimentos muito variados em suas pesquisas visuais, ou os músicos aqui quando vão compor, eles não vão sempre olhar o que outras pessoas já fizeram para adotar as mesmas estratégias, né? A mesma diversidade de estímulos se deve exigir do professor de arte, né? Para falar a verdade, a insistência na releitura me provoca o medo da cópia pela cópia, né? Ou seja, a gente pode juntar tudo isso que a Ana May está falando aqui com aquilo que a gente acabou de falar sobre não existir um caminho fechado, né? Sobre o bom professor que sempre trilha um caminho diferente para o aluno, né? Porque se você sempre faz releitura vinculado ao fazer, né? Sempre que eu for pedir uma composição para os meus alunos, eu vou botar eles para observarem uma outra obra antes e bora lá, veja o que o compositor fez, você compõe igual, usando o mesmo... Não. Se a gente usar sempre esse mesmo caminho, a gente esvazia o ensino de arte, fica aquele exercício mecânico, repetitivo, que a gente faz sempre do mesmo modo e que o aluno passa a se envolver também muito pouco, porque ele vai fazendo no piloto automático, sem pensar, sem ter que escolher muito. Ele faz simplesmente como mais uma daquelas atividades escolares que a gente faz, porque a gente tem que ganhar nota no final do bimestre, né? Então é isso que a Ana May se preocupa, né? Do professor que adota uma mesma postura, que faz só a releitura, ou que faz só sempre o mesmo caminho na ordem de abordar o tripé, né? Então um bom professor, um professor inventivo, é esse professor que está sempre construindo a sua própria metodologia, né? Porque não é metodologia triangular, é só uma proposta, é só um conjunto de ideias que o professor precisa operacionalizar por conta própria, né?
Mas o texto continua. Ainda estou aqui na página 40, né? Uma página que a gente vai ler inteirinha. Essa tem muita informação legal aqui pra gente, né? No terceiro parágrafo dessa página, a Ana May também vai estar dando uma outra explicação sobre um erro muito comum que ronda essa questão da contextualização. A contextualização não raramente é entendida como aula expositiva, como sinônimo de, né, como a gente geralmente associa a contextualização à história. Então quando eu for trabalhar a contextualização artística, eu tenho que dar uma aula expositiva sobre história da arte, né? Eu tenho que fazer meus alunos ficarem quietinhos lá, prestando atenção na minha aula de história, né? A Ana May vai desmistificar um pouco essa ideia pra gente, tá bom? Então, terceiro parágrafo da página 40, né? Ela diz assim: quase da mesma maneira me assusta a ideia do professor que, a pretexto de trabalhar com a leitura da obra de arte e com a contextualização, dê longas preleções discursivas, ou seja, fique falando um monte, só o professor, né? Isto é, historicize acerca de um artista ou leia uma obra para alunos reduzidos à passividade, né? Então, Ana May Barbosa morre de medo que esse momento da leitura e da contextualização se torne uma exposição do professor. Só o professor fala sobre a obra, fala sobre o artista, né? Esse é o medo dela, ela não gosta dessa ideia, né? Ainda não vi isso acontecer, mas lembro-me que em uma reunião da Rede Arte na Escola, na Fundação IOSP em Curitiba, horrorizei-me com uma professora de Santa Catarina que justificou, abre aspas, trabalhar somente o fazer artístico com as crianças pequenas, porque elas não têm paciência de ficar sentadinhas ouvindo a professora falar da vida do artista, né? Não necessariamente você precisa abordar a contextualização só fazendo as crianças ficarem sentadinhas ouvindo sobre a vida do artista, né? Isso é uma aula, como é que a gente fala? Uma aula expositiva, né? Não, a aula de arte não precisa ser feita por meio de aulas expositivas, esse não é o único recurso, né? Trabalhar só o fazer artístico com o aluno, tá bem, é uma opção legítima de um professor modernista, que pode ser muito competente, concentrando-se apenas no desenvolvimento de um dos aspectos da aprendizagem de arte, ou seja, quer trabalhar só com o fazer? Faça isso. Você está sendo um professor antiquado, né? É o que a Ana May está dizendo aqui. Você está sendo um professor modernista, você está sendo um professor que não está alinhado com o seu tempo, tá bom, mas quer fazer? Faça. Quer fazer só contextualização? Faça. O que está terrivelmente, daí Ana May continua no texto, né? O que está terrivelmente equivocado são os conceitos de leitura de obra de arte e de contextualização da professora aqui, né? Que entende que ler e contextualizar é fazer o aluno ficar quietinho, sentado na cadeira, ouvindo o professor. Não! Leitura e contextualização, leitura especialmente, é o momento do aluno falar, é o momento do aluno olhar para a obra, do aluno ouvir a composição e falar suas impressões, falar o que ele entendeu, o que ele conseguiu perceber daquilo que ele ouviu, daquilo que ele viu, né? Relacionar com outras coisas que ele conhece, isso já é um processo de contextualização, né? Não é o momento do professor só ficar falando, né? Como se ele fosse o único capaz de analisar uma obra de arte, né? É lógico que o professor não tem que ficar só observando os alunos, né? Aquele professor também que se retira do seu papel, da sua responsabilidade, não. O papel do professor é estar ali mediando, provocando essas discussões, fazendo perguntas para provocar os alunos, para provocar a análise e a observação deles, né? Para atiçar a vontade deles de ouvir, de observar elementos específicos, mas não é o professor quem tem que ficar falando durante a aula, né? Não é o professor que tem que ficar fazendo a leitura da obra, quem tem que ficar fazendo a contextualização ali sozinho e os alunos só ouvem o professor falar, né? Não é essa a proposta da abordagem triangular aqui, né? Da proposta triangular. Aí Ana May segue, né? Assim, na verdade a gente pode discutir agora um pouquinho sobre a leitura, né? Parágrafo da sequência, o último parágrafo da página 40 aqui, vai estar entrando nessa outra questãozinha do tripé, que também é mal entendida, né? A gente já estava falando um pouquinho sobre ela, vamos trazer aqui um pouquinho uma explicação, né, da boca da própria Ana May Barbosa, do que ela entende como leitura, tá? Ela diz assim: leitura da obra de arte é questionamento, é busca, é descoberta, é o despertar da capacidade crítica. Nunca
a redução dos alunos a receptáculos das informações do professor, por mais inteligentes que elas sejam. Ou seja, o que é ler uma obra de arte? É se engajar com a obra de arte, né? Não dá pra gente fazer leitura de obra de arte se o aluno fica só ouvindo o que o professor está falando. Professor inteligente, nossa, ele sabe ouvir muitas coisas dentro dessa música aqui, né? Nossa, ele sabe identificar várias coisas legais, né? Não, e o aluno só fica ali ouvindo a leitura do professor, né? Leitura é questionamento, é busca, é descoberta. É o aluno que tem que botar o ouvido dele para funcionar. É o aluno que tem que descobrir o que está acontecendo, né? É o aluno que tem que se perguntar, mas espera aí, o que aconteceu nessa hora? O que o compositor fez? Como é que ele conseguiu esse recurso? Como é que esse som é produzido, né? É questionamento, é busca, né? É o aluno que tem que estar engajado ativamente ali na tarefa, né? A educação cultural que se pretende com a proposta triangular é uma educação crítica do conhecimento construído pelo próprio aluno, com a mediação do professor, obviamente, acerca do mundo visual, e não uma educação bancária, né? Então, o que a proposta triangular defende aqui é que o aluno tem que construir, o aluno tem que elaborar o conhecimento. É lógico que com a mediação do professor, é lógico que você não vai deixar o aluno sozinho dentro de sala de aula. O professor tem que agir como esse provocador, como essa pessoa que faz as perguntas para que o aluno responda, para que o aluno se questione, para que o aluno busque as suas respostas, mas ao mesmo tempo não é uma educação bancária, né? O que é uma educação bancária, né? É aquela educação em que o professor deposita o conhecimento, né? Que nem a gente deposita dinheiro no banco, é aquela educação em que o professor fala e enfia na cabeça do aluno o conhecimento, né? Ou espera enfiar na cabeça do aluno, né? Aquela educação que acredita na ideia de transmissão, que acredita que o conhecimento se transmite da cabeça do professor para a cabeça do aluno. E isso não existe, né? Conhecimento não se transmite, conhecimento se constrói. O que quer dizer que o aluno precisa agir, que o aluno precisa buscar, que o aluno precisa estar ativo ali no processo, né? Por quê? Porque o que o professor sabe, ele não vai transmitir, que nem o coronavírus, né? Não vai sair do corpo dele, não vai sair da cabeça dele e entrar lá no corpo do aluno automaticamente, sem que o aluno faça nada, né? Tipo coronavírus, né? Coronavírus a gente faz assim. Basta a gente estar ali sem fazer nada, sem usar máscara, por exemplo, se o vírus passou, puf, entrou em mim, já era, né? Conhecimento não é assim, não é uma coisa que sai da boca do professor e, puf, nossa, bateu no meu ouvido, entrou na minha cabeça, nossa, agora eu sei tudo que o professor sabe, né? Não, conhecimento não se constrói assim, né? Não se constrói de forma passiva. Conhecimento a gente constrói de forma ativa, precisa agir, precisa se questionar, precisa ir buscar as respostas, precisa elaborar mentalmente aquilo que você ouviu. Nossa, é verdade, caramba, nunca tinha parado para pensar nesses troços que a professora Carol tá falando. Olha que viagem louca! Então acho que é por isso que quando eu tava lá na aula eu não aprendi as coisas de matemática. O professor falava, mas entrava por ouvir. Ó, isso é uma elaboração, né? Quando vocês relacionam as coisas que vocês ouvem, né, com coisas que vocês já viveram, isso é uma forma de ação, tá bom? E conhecimento a gente constrói assim, agindo sobre, né? Por isso o aluno não pode ser, né, só aquele vegetal que vegeta a aula inteira, né? Que tá lá só esperando o conhecimento, né, bater dentro do ouvido dele. Nossa, me contaminou de conhecimento. Agora eu sou uma pessoa que sabe mais do que eu sabia no começo da aula, né? Esse tipo de coisa não existe. Então bora lá, vamos seguir. Eu vou dar uma pulada no texto aqui. Eu vou com vocês direto lá para a página 44 aqui do nosso texto, que a Ana May vai estar de novo falando sobre essa questão da leitura de obras, né? E agora ela vai de novo voltar, vai pegar mais uma vez naquela questão da importância, né? Por que tem que ter leitura mesmo, né? De novo aqui nesse ponto do texto. Página 44, então, eu vou ler ali logo antes daquela citaçãozinha, né? Ana May diz assim: ela tá falando sobre imagem, tá? Mas é porque ela é da área das artes visuais. Mas peraí que a gente consegue pegar tudo isso da imagem e pensar aqui pra música ou pra qualquer área que seja, né? Mas vamos lá, bora começar pela imagem. A imagem, quer seja ela figurativa ou abstrata, ou seja, quer seja ela relacionada diretamente com o mundo externo ou não, né? Ou abstrata, é um âmbito da realidade, não apenas um objeto, né? Imersos num humanismo baseado na dominação de objetos,
tem sido difícil para os educadores entenderem a importância da imagem, da reflexão sobre ela, da percepção de seu sentido, da sua produção estética através da arte e da sua sedução através dos meios de comunicação. Então a gente tá aí muito pouco pensando sobre imagem, né? E a gente pode fazer uma transposição disso para música, né? A gente tá aí num mundo que produz música, que produz muito som, que produz muito ruído, inclusive, né? E a gente pouco para pensar sobre essas coisas, né? E, inclusive, a gente pouco para pensar sobre a sedução dessas coisas ali nos meios de comunicação. A gente muito pouco para pensar, por exemplo, sobre aquela música que seduz os nossos alunos, né? Sobre o funk que eles ouvem. A gente até ignora isso, né? A gente prefere nem trazer isso para dentro de sala de aula, né? Porque, né? Por favor, isso daí não é música não, né? Tô sendo irônica, tá? Tô sendo super preconceituosa aqui. Mas, assim, esse é o pensamento geral, né, dos professores. A gente está muito no piloto automático, pensando desse modo, né? Mas aí a Ana May continua, né? Reflexão sobre imagem é algo que tem lugar em muito poucas escolas. E isso resulta em consequências nefastas, não só para a compreensão da obra de arte, né, não só para que o aluno entenda aquelas coisas que existem lá no museu, mas também é um grande problema para uma apreciação crítica da televisão, né? A Ana May está falando aqui sobre imagem, mas a gente pode pensar sobre o som também, né? Televisão e agora mais do que nunca YouTube, internet, enfim, né, essas várias mídias às quais a gente tem acesso, né, a nossa escola está capacitando muito pouco os alunos para analisarem as coisas que eles consomem aí na TV, na internet, no YouTube e por aí vai, né. A nossa escola trabalha muito pouco com a educação visual, com a educação auditiva, com essa educação estética, né. Consequentemente, os alunos estão muito pouco preparados para entender a arte em si, é lógico, mas eles também estão muito mal preparados para entender e para consumir conscientemente aqueles produtos da indústria cultural que eles consomem, aquelas músicas que eles baixam, que eles ouvem e etc. Né? Então ela meio pega bem nessa questão, né, na sequência aqui, ó. Por exemplo, a MTV, né, o canal de TV, divulgou uma pesquisa demonstrando que seu público não discrimina o que vê. Olha que louco isso daqui, né? As pessoas assistem televisão como quem vegeta, como quem deixa a televisão lobotomizar elas, né? Ou seja, as pessoas não têm nem consciência do que elas assistem na televisão, elas não sabem nem descrever o que é aquele negócio que elas assistem na televisão. Olha que doido. Dos 36% de paulistanos que veem a MTV, quando perguntamos acerca de seu programa preferido na grade da emissora, 14 não souberam precisar qual. Tipo assim, qual é o teu programa preferido que você vê na TV? Não sei, né? 14% das pessoas não sabiam. 11% responderam genericamente, é um clipe, é um programa de clipe, né? Ou seja, o que dá na mesma que dizer que o cara não sabe, né? Então junta aí, 25% das pessoas assistem TV e nem sabem o que elas gostam de ver na TV, o que elas veem na TV. Isso é muito preocupante, tipo, 1/4 das pessoas assiste televisão, tipo, sei lá, pensando o quê enquanto vê TV, né? Por quê? É lógico, não é problema delas, né? Não é que essas pessoas são bobas, são lesadas, né? É que essas pessoas não receberam uma educação visual na escola. Essas pessoas não receberam uma educação na escola que as capacitasse para prestar atenção, por exemplo, naquela música que elas escutam, né? Para analisar aquilo que elas ouvem, para conseguir classificar, para conseguir entender aquilo que elas estão ouvindo. Isso é funk, ou isso, sei lá, é uma música em modo, não sei. Entende? A gente não tem esse tipo de educação na escola, né? Consequentemente, as pessoas ouvem música, as pessoas assistem TV, as pessoas consomem essas coisas por aí e não fazem a mínima ideia do que estão consumindo, né? E isso é um problema, porque você não tem um cidadão, né, nessas pessoas, ou seja, você tem alguém que está assim, como diz na música, né, não sou eu quem me navega é o mar, né, ou seja, eu não sou senhora nem de mim mesma, né, quem me navega é o mar, quem me navega aí é a indústria cultural, né, eu sou um mero joguete nessa história, né, eu sou um mero fantoche. Eu saio por aí consumindo música, consumindo essas coisas que eu consumo e eu não faço a menor ideia do que eu estou consumindo, né? Quem me navega é o mar, não sou eu não, né?
Então, tá aí mais uma coisa importante para a gente pensar, né? Por que é importante ler obra de arte? Né? Para que o sujeito ali, para que o aluno consiga ler o mundo no qual ele está inserido, para que essa pessoa consiga ler aquelas coisas que ela consome no seu dia a dia, né? Todo mundo, por mais que nunca tenha ido no museu, por mais que nunca tenha pisado dentro do Teatro Amazonas, todo mundo consome arte ou coisas relacionadas com arte, né? Produtos aí da indústria cultural, cultura popular, né? São coisas intimamente relacionadas com a arte, né? Todo mundo consome isso, né? Não tem escapatória. Mesmo o cara que nunca entrou no museu, né? Mesmo o cara que nunca ouviu música clássica na vida, esse cara consome coisas relacionadas com arte, né? E esse cara precisa ter acesso lá na escola a discussões sobre arte. Ele precisa saber entender essas coisas que ele está consumindo. Né? Para que ele não seja aquela coisa que a maré leva, né, para onde ela bem entende, né? Aquela pessoa que não é nem senhora de si mesma. Página 45, eu vou ler ali um último trechinho desse texto com vocês, onde a Ana May está falando, acabou de falar sobre a importância da leitura, agora ela vai falar um pouquinho sobre a importância da contextualização para a gente, tá bom? Vou ler os últimos 2 parágrafos ali da 45. Ela diz assim: quando essas educadoras procuraram contextualizar historicamente de Cavalcante, Panchetti, Kreisberg, elas estavam alfabetizando culturalmente. Ela está relatando uma experiência ali que aconteceu numa exposição, numa questão aqui que ela estava falando pra gente, lá do Museu de Arte Contemporânea do MASP, né? Então, tinha um grupo ali trabalhando com contextualização, né? Mas o que interessa pra gente vem na sequência. O Brasil é um dos países da América Latina mais ignorante da sua própria cultura. E os educadores começam a se preocupar com isso. E isso é muito verdade, tá, gente? Isso é muito, muito, muito verdade. Não é, a gente se compara com a Europa. Nossa, o brasileiro é muito mal educado, os europeus são muito... Não, gente, vamos se comparar com os argentinos aqui do lado da gente. Os argentinos têm uma educação, uma consciência cultural que é muito maior do que a nossa, tá? Quer ver, ó, Cuba, que as pessoas odeiam. Eu já estive em Cuba e já vi cubano falando sobre história do Brasil, sobre contexto cultural no Brasil, falando coisas que se você perguntar pro Zé no ponto de ônibus na esquina, o Zé não sabe o que falar. Ou seja, os caras têm consciência sobre o que acontece com a sua própria história, sobre o que eles vivenciam em termos culturais no seu próprio país e ainda sabem sobre o país do outro, tá? A gente aqui no Brasil não sabe nem sobre nós, que dirá sobre os outros. Então, assim, na América Latina, de fato, né, o Brasil é essa exceção. Os brasileiros sabem, de fato, como a Ana May está dizendo, muito pouco, né? Eles são ignorantes sobre a sua própria cultura, né? E é um absurdo, por exemplo, um adolescente deixar a 8ª série sem saber somar frações. Vocês concordam comigo, né? É absurdo. Quando você vê uma criança que saiu da escola e não sabe ler, e não sabe somar frações, né? Por exemplo. Mas é também um absurdo não saber quem foi Portinari. Gente, Portinari, artista brasileiro. Tipo, você nunca ouviu falar em Portinari? Tem muita gente que sai da escola sem saber, sem ouvir falar, né? E sem nunca ter visto pelo menos reproduções de obras de Tarsila do Amaral e de Anita Malfatti, né? Tem muita criança que nunca ouviu falar sobre esses nomes e que sai da escola sem saber sobre isso, né? Ou seja, que sai da escola sem ter tido uma alfabetização artística mínima, né? Provavelmente vocês, né? Talvez foram ouvir falar desses nomes depois que vocês saíram da escola, né? É muito comum esse tipo de coisa na escola brasileira, né? Mas Ana May continua, né? Que utilidade tem isso, né? Vocês podem perguntar, qual que é a utilidade de eu saber quem foi Portinari, quem foi de Cavalcante? Que diferença isso vai fazer na vida do menino, né? Sim, vocês podem perguntar. Mas, aí Ana May vem certeira no ponto, né? Acesso ao código erudito, que é o código do poder, é essencial para a ascensão de classe. O que ela está querendo dizer pra gente? Não tem como você se inserir socialmente se você não conhece como aquela sociedade funciona. Concorda comigo?
Como é que você vai se inserir, por exemplo? Podemos pensar em coisas básicas, num emprego, ou até mesmo dentro de um grupo social para conversar, para interagir com os seus pais. Como é que você vai se inserir dentro desse grupo se você não compartilha nada com esse grupo? Imagina, você foi levado de avião para um país distante, né? Você não fala a língua de ninguém nesse país. Você vai conseguir interagir com as pessoas? Você vai conseguir arranjar um emprego? Você vai conseguir construir uma família? Você não vai conseguir, né? Você está isolado no seu contexto, você não tem como se comunicar, você não partilha com essas pessoas nada em termos culturais, né? E no Brasil, quem que conhece? Quem foi Portinari, quem foi Tarsila do Amaral, quem conhece esse tipo de coisa? É quem estudou em escola particular. E quem que estuda na escola particular, né? Isso que a Ana May Barbosa está falando pra gente, né? É a elite. São esses muito poucos aí que têm acesso a dinheiro e que têm acesso, consequentemente, a poder, né? É quem dá o emprego da gente pra gente, né? É quem a gente não pode questionar, porque senão manda a gente embora do emprego que a gente tem, né? Ou seja, é a elite quem tem acesso a esse código da arte erudita, né? E se você não permite acesso a esse código às outras pessoas, o que acontece? Quem vai acessar, quem vai poder interagir com essas pessoas, quem vai poder acessar esse tipo de conhecimento, são só aquelas que pertencem a essa classe, né? Essa classe da elite, né? Elite econômica, né? É tão importante, então a Ana May continua, né? É tão importante quanto a valorização da cultura da classe em que se vive, né? Ou seja, valorizar a cultura erudita e valorizar, é tão importante quanto valorizar a cultura da classe, das classes menos favorecidas, né? Por quê? Porque isso traz um reforço para o ego, né? Mas, por outro lado, a consciência de cidadania dificilmente se aguça se não conhecemos a produção do país do qual somos cidadãos. Ou seja, eu não vou conseguir participar ativamente na sociedade a qual eu pertenço se eu não dominar o que minha sociedade já produziu, se eu não entender o que já foi feito, se eu não tiver como interagir com aquilo que já foi produzido, né, em termos históricos. Não tem como eu interagir num país em que eu não conheço a língua das pessoas, em que eu não sei o que as pessoas gostam de fazer, o que as pessoas fazem, o que as pessoas conhecem. Não tem nem como eu começar uma conversa com essas pessoas, ou seja, não tem nem como eu começar um processo de interação, que dirá um processo de inserção social definitivo, né? Ou seja, essas pessoas que não têm acesso a conhecimento, aqueles conhecimentos que são trabalhados dentro da escola, essas pessoas não se inserem socialmente de forma efetiva. Por quê? Elas vão ser sempre aquelas pessoas que estão à margem, sem saber muito bem o que está acontecendo ali no seu entorno, né? Consequentemente, se elas não sabem, elas são aquela que, né, não sou eu quem me navega é o mar. E quem me navega o mar nesse caso é quem sabe mais do que eu, né? Ou seja, quem tem acesso aos conhecimentos que eu não tenho, né? Por isso, conhecimento é poder, né? Quem conhece tem poder, né? Concordam comigo? Não sei se vocês têm algum parente na família de vocês, por exemplo, que não seja alfabetizado, né? Eu tinha uma avózinha, minha avó, mãe da minha mãe, né? Que não era alfabetizada, ela não sabia ler. Então, por exemplo, sempre que ela precisava pegar ônibus, ela precisava de ajuda de alguém para dizer o ônibus que estava passando, né? Porque ela não sabia ler na placa do ônibus o letreiro, se o ônibus estava indo para o lugar certo, né? Então, ela sempre precisava de ajuda de alguém. Então, concordam comigo que conhecimento é poder? A minha avó não tinha poder de se locomover livremente. Se ela fosse para o centro da cidade, ela era tão dependente, ela tinha tão pouco poder que ela não conseguia voltar para casa sozinha se ela não contasse com a ajuda de alguém que tinha esse poder, que tinha esse conhecimento, que era simplesmente saber ler. Concordam comigo? Conhecimento artístico é exatamente a mesma coisa, tá? É um tipo de conhecimento que, se a pessoa tem, ela pode se inserir mais efetivamente dentro da sociedade. Ela pode, por exemplo, usufruir da programação do Teatro Amazonas, que muita gente não usufrui. É um produto, né? É um bem cultural que está aí para ser aproveitado por toda a sociedade, e muita gente sequer sabe o que acontece dentro do teatro. Sequer sabe o quão legal são as coisas que acontecem dentro do Teatro Amazonas. Por quê? Porque não tiveram acesso a esse tipo de cultura, né? Então, concordam comigo que são pessoas que têm menos poder? São pessoas que não conseguem, que não têm poder de acessar um espaço cultural. Coisa boba, coisa simples, né? Mas são pessoas que não têm o poder suficiente para entrar
dentro desse espaço, né? Então, conhecimento é poder. E quando você trabalha com contextualização, quando você leva para os seus estudantes esse conhecimento sobre o que já foi produzido, em termos históricos, sociológicos, etc., ali na sociedade dele, quando você leva esse conhecimento para o teu aluno, você está dando poder para ele. Você está dando para ele a chance dele se inserir de forma efetiva dentro da sociedade dele. Ele poder usufruir de todos aqueles produtos, todos aqueles bens culturais que a sua sociedade produz, né? Você está dando poder para esse aluno, você está dando liberdade de fato para ele acessar vários espaços e vários conhecimentos, tá bom? Mas Ana May continua ali, só para terminar o parágrafo, né? As comunidades humanas são organizadas com base em específicas informações compartilhadas por todos, né? Então, isso que eu falei. A gente se organiza enquanto grupo social, somos um país Brasil. Por quê? Uma das coisas que nos une enquanto Brasil não é o território, né? Até mesmo porque quem já visitou a fronteira de um país sabe que às vezes você pulou, atravessou a rua, você está no outro território, né? Então não é um muro que existe entre os países que faz as fronteiras existirem, mas é o quê? Como é que você sabe que você foi, né? Quem já foi para Colômbia ali, quem já foi para Venezuela, aqui de carro, né? Como é que você sabe que você chegou na Venezuela? Qual é o primeiro indício? Ah, já saí do Brasil, estou na Venezuela. Porque você vai ver uma placa escrita em espanhol. Ou você vai encontrar uma pessoa falando espanhol, né? Por exemplo, a língua é uma informação, olha o que a Ana May acabou de dizer pra gente, né? Que o que vai, cadê? Né? Que as comunidades humanas são organizadas com base em específicas informações que são compartilhadas por todos. Ou seja, o que nos faz brasileiros é a língua que a gente fala, é o português que a gente fala, né? Uma informação que todos nós compartilhamos aqui. É isso que nos mantém enquanto grupo, né? Então, para que eu faça parte efetivamente do grupo dos brasileiros, eu preciso falar português, né? Senão não vão me reconhecer como cidadão desse país, né? Consequentemente, vários outros conhecimentos, por exemplo, sobre a minha cultura, sobre a história do meu país, se eu não tenho, eu não vou poder interagir efetivamente com os meus pares que têm esse tipo de conhecimento, né? Então, por isso, é fundamental que os nossos alunos tenham acesso ao conhecimento artístico, né? E quando a gente trabalha só na perspectiva do fazer, tocar, cantar um pouquinho, tocar de novo, aprender o instrumento, só aprender o instrumento, né? Quando a gente só faz isso na aula de música, quando a gente só dá aula de instrumento, a gente não está fazendo um serviço efetivo para que meu aluno tenha acesso a essa formação, a essa informação ampla, né? Para que meu aluno consiga compreender o que a sociedade dele já produziu e para que ele consiga se inserir efetivamente nesse meio, para que ele consiga debater, agir, interagir com os seus pares ali de igual para igual, né? Para que ele tenha poder, para que ele tenha voz, para que ele seja ouvido, para que ele possa ir para onde ele quiser efetivamente, né? Dentro dessa sociedade. Então eu espero que essa discussão nossa tenha sensibilizado vocês aí para a importância da gente fazer dentro da aula de arte muito mais do que só a parte do fazer artístico, do que só a execução musical, do que só exercícios de desenho ou de pintura. A gente precisa trazer o tripé completo, né? A gente precisa fazer, mas a gente também precisa ler e contextualizar. É lendo e contextualizando que os meus alunos vão ter acesso a uma infinidade de informações sobre arte, né? É lendo e contextualizando que eles vão se capacitar para de fato entender essas coisas que acontecem no mundo aí em volta deles, né? E não tem, acho que, contribuição mais efetiva, né, para a formação de um sujeito que a aula de arte pode dar do que essa, né? Capacitar esse aluno para se inserir como alguém efetivamente participativo na sua sociedade, né? Como alguém que entende o que está acontecendo à sua volta, como alguém que pode também produzir coisas como aquelas que as outras pessoas à sua volta produzem, né? Então, não só, como eu disse hoje, né, deixar que o mar me navegue, né? A gente tem que ser cidadão, né? A gente tem que se navegar a si próprio, né? E para isso, conhecimento é uma coisa muito importante. Então, proposta triangular está aí para ser usada, está aí para que os nossos alunos aflorem, né? Se tornem cidadãos de fato participativos. Então é isso por enquanto. A gente tem discussão de questão norteadora de leitura para fazer aqui. Então, bora terminar o nosso vídeo com essa última parte da nossa discussão. Então, primeira pergunta nossa ali da semana, vocês devem ter reparado que a gente começou pela pergunta 2, talvez vocês estejam achando estranho, que a professora enlouqueceu, porque ela está colocando o 2 primeiro e não o 1, né? Mas é proposital.
Reparem que essa pergunta número 2, ela é a mesma do último texto que a gente já discutiu, né? Na última leitura que a gente fez, a gente já tinha uma pergunta 2 que era igualzinha a essa daqui, tá? Então por isso que eu tô repetindo ela aqui, porque esse texto ele vai ajudar de novo a gente a responder essa mesma pergunta, né? Que é: explique o que sugere a proposta triangular, né? O que é a proposta triangular, mencionando as 3 ações básicas que a compõem. Então o texto dessa semana, né, essa discussão aí que a gente acabou de fazer, vai estar ajudando a gente a entender, né? Ele vai estar explicando um pouquinho melhor, mais especificamente o que são 2 dessas 3 ações, né? Ele vai explicar bem aqui pra gente o que é a contextualização e o que é a leitura. Então vocês podem complementar com a leitura dessa semana tudo aquilo que vocês escreveram na semana passada, né? Então, só recapitulando, o que é a contextualização, de acordo com o texto, de acordo com a leitura de hoje, é esse estabelecimento de relações, é essa emolduração do conhecimento, né? E lembra, é sempre um estabelecimento de relações da obra com um contexto, né? Não é do contexto da aula com aquilo que o professor está fazendo, é estabelecimento de relações da obra com o seu contexto, lembrando que esse contexto pode ser histórico, geográfico, político, psicológico, enfim, de várias naturezas, né? Outra coisa, né, o segundo pezinho do tripé ali que a Ana May explica pra gente o que é no texto de hoje é o que é leitura, né? A Ana May bate muito nessa tecla que leitura é aquilo que o próprio aluno faz, né? Para o aluno estar praticando leitura mesmo, ele tem que estar agindo, né? Ele tem que estar construindo. Então ela até frisa muito, né? Leitura é construção, é busca, é pesquisa, né? É esse trabalho que o aluno faz para entender a obra, né? É lógico que o aluno não deve fazer sozinho, é sempre um trabalho feito com a mediação do professor. Então o texto de hoje já respondeu essa número 2 também, né? Já ajudou a gente a esmiuçar um pouquinho esse segundo problema. O terceiro, né, a terceira pergunta, é qual que é a denominação que Barbosa nega para sua proposta triangular e por que ela faz isso, né? A gente discutiu no comecinho do texto de hoje que Barbosa não quer ver a sua teoria sendo chamada, ou melhor, a sua proposta sendo chamada de metodologia. Por que não é metodologia? Porque metodologia é aquilo que o professor faz dentro de sala de aula quando ele pega aquilo que a proposta propõe, que é algo muito amplo, né? São as 3 ações que o professor deve fazer em sala. É quando o professor pega a proposta e operacionaliza ela, ou seja, quando ele vai organizar o seu dia a dia, quando ele vai definir por onde ele começa, quanto tempo ele fica em cada atividade. Isso é metodologia. E a metodologia não é o que a Ana May propõe, né? A metodologia é o que o professor deve construir dentro de sala de aula pensando na sua própria realidade, né? Questão número 4, né? Qual que é a importância da leitura, né? Proposta triangular, tripé, ler, fazer, contextualizar. Por que tem que ler? A Ana May explica aqui dentro do texto pra gente, né? Ela vai dizer que a leitura é importante porque ela instrumentaliza o aluno para ler o mundo, ou seja, ela está trabalhando com a alfabetização do aluno, né? Isso é papel da escola, é papel da escola alfabetizar o aluno, e essa alfabetização não pode ser só no campo da leitura das palavras, ela precisa ser também uma alfabetização artística, né? Então é importante fazer leitura na aula de arte, porque o aluno precisa aprender a ler imagens, sons e todas essas coisas relacionadas a eles que estão aí no mundo, né? Segundo a importância da arte, a gente também discutiu, perdão, da leitura da obra de arte, né? Segunda importância também é que ela ajuda o aluno a entender melhor e a consumir de forma mais consciente aquelas coisas que ele consome na TV e nos outros tantos meios aí, nas outras tantas plataformas digitais e não sei o que lá que a gente tem hoje em dia, né? Ou seja, é para que o aluno seja capacitado para consumir produtos artísticos ou da indústria cultural ou da cultura popular, para que ele consuma tudo isso de forma mais consciente, né? De não deixando, né, o mar me navegar, né? Ele escolhe o que ele quer porque ele quis, né, de forma deliberada, e não porque a moda levou ele a fazer o que estava todo mundo fazendo, né? Questão número 5, muito parecida com a 4, mas dessa vez a gente vai se perguntar qual que é a importância da contextualização. Por que tem que trabalhar contextualização na aula de arte, né? Ana May vai dizer pra gente que a arte, quando ela é contextualizada, ela é melhor compreendida, né? Então o texto está falando aquela coisa, quando a gente coloca
o conhecimento dentro de um contexto, a nossa cognição, né, a nossa mente, o nosso pensamento entende melhor aquele assunto. Então, por que é importante fazer contextualização da arte, né, das obras de arte dentro da aula? Porque assim o aluno vai entender melhor a arte, né, ele vai compreender melhor aquele assunto. E também é importante porque quando você trabalha com contextualização, você está dando para o seu aluno acesso a um conhecimento sobre a sociedade dele, sobre a cultura a qual ele pertence, né? E isso é muito importante, como a gente discutiu, né? Conhecimento é poder, né? Conhecimento permite às pessoas se inserirem efetivamente dentro do seu meio social, né? Então não tem como a gente conceber o nosso aluno como um cidadão, como alguém que participa efetivamente da sua sociedade, como alguém que está realmente inserido dentro do seu grupo social. Não tem a gente como conceber um cidadão que não saiba as coisas sobre o seu meio, sobre a sua sociedade, né? Essa pessoa não é um cidadão, né? Falhou na definição, né? Se você não conhece o seu meio, não tem como você se inserir efetivamente. Se você não está inserido efetivamente, você não é um cidadão, né? Isso é a cidadania, né? O participar efetivamente de uma sociedade, né? Então, por que é importante? Porque contextualização traz conhecimento artístico, e conhecimento artístico permite a formação de cidadãos, né? Última perguntinha de hoje, né? A número 6, quais que são as críticas ou os erros aí relativos à proposta triangular e como é que Barbosa rebate eles, né? O que a Ana May fala ali, né, para rebater essas críticas que ela recebeu. Então ela diz ali pra gente, né, primeiro erro é entender a proposta triangular como uma mera cópia do GBAE, e não é cópia, ela vai dizer, é o oposto, inclusive, né, porque o GBAE trabalha naquela perspectiva disciplinar, 4 áreas que não dialogam entre si, e a proposta triangular defende justamente a interdisciplinaridade, o interrelacionamento entre áreas. Então, não é cópia do GBAE, é o oposto do GBAE, primeira questão. Segunda, né, aquela crítica, que a proposta triangular só serve para trabalhar com arte erudita. Mentira, né, ela se presta a qualquer tipo de arte, a coisas inclusive que não são arte. A gente pode analisar a novela da Globo usando proposta triangular, não tem problema, né, então ela não é prescritiva nesse sentido. Uma outra, né, um terceiro equívoco na interpretação da proposta é de que existem fases ou hierarquias ali, que você tem uma ordem certa para seguir, tem que começar fazendo o fazer, depois contextualizar. Não existe uma ordem fechada, né? Lembra? É o professor quem define a metodologia, né? Porque ela é só uma proposta triangular. Como vai ser operacionalizado dentro de sala de aula é o professor quem define, tá bom? Então não tem um caminho fechado, não tem só uma única forma de você colocar em prática a proposta triangular, né? Outro quarto equívoco, quarta leitura deturpada que se faz aí é relacionar o momento do fazer simplesmente com a releitura, né? Uma coisa que a gente já tinha discutido no texto anterior, né? É a ideia de que, e também, né, a ideia de que releitura é cópia, né? Não, isso não é uma mentira. Isso é uma mentira. A releitura é só uma das formas de fazer artístico, né? Os artistas não ficam só o tempo todo ali se embasando no que outras pessoas já fizeram para produzir os seus próprios trabalhos, né? Que é o que a gente chama de releitura. Então a releitura é só um procedimento para o fazer artístico, né? Então o professor não tem que ficar só fazendo ela, né? Só trazendo referências para os alunos beberem nessas referências e produzirem seus trabalhos, né? Os alunos inclusive podem produzir os seus trabalhos de forma autônoma, sem referência nenhuma, e o referencial pode vir depois para complementar, para gerar um debate e etc. Quinto equívoco aqui é com relação a entender, né, o ler e o contextualizar como sinônimo de aula expositiva, né? Os alunos têm que ficar obrigatoriamente passivos, só ouvindo o professor quando ele estiver trabalhando com leitura e com contextualização. E a Ana May diz, não, isso é mentira, né? Por quê? Porque esses processos, né, o ler e o contextualizar, eles devem fazer sim, devem ser feitos sim, com a criança, com o aluno de forma interativa. O aluno tem que participar, não só o professor ficar falando e o aluno ouvindo ali, né? Como aquele sujeito que só vegeta, que só
né, acredita que o conhecimento vai entrar no ouvido e vai contaminar ele e ele vai saber tudo aquilo que o professor sabe, né? Isso não existe. Então é isso por enquanto. Deixa eu só fazer uma parte. Vocês estão aí, né, em vias de entregar trabalho sobre esse assunto, então eu vou só dar uma recapitulada. Não esqueçam que o trabalho de vocês precisa conter o que a gente discutiu nesse vídeo, mais as respostas para aquelas questões norteadoras de leitura que a gente discutiu no nosso vídeo anterior, tá bom? Uma outra coisa vocês já sabem, né? Eu sei que vocês produzem os trabalhos pensando que vocês vão mandar eles para mim, né, que eu vou ler eles, mas sempre imaginem que não é para mim que vocês estão escrevendo, tá bom? Sempre coloquem na cabeça um leitor que não sabe essas coisas que a gente está discutindo aqui. Então vocês precisam sempre explicar da forma mais detalhada, né, da forma mais didática possível, isso tudo que vocês estão querendo dizer, tá bom? Eu posso até entender o que vocês estão querendo dizer, mas eu também só vou conseguir acessar se vocês sabem, se vocês me explicarem, tá bom? Então, não tenham medo de explicar, de desenvolver o raciocínio de vocês dentro dos trabalhos, tá bom? Então é isto, por enquanto a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!